Depois de fazer os exercícios, nós vamos aprender a preparar o material para realizar a sua sobrancelha, para fazer a pintura da sobrancelha. Eu vou te ensinar aqui algumas coisas, uma coisa básica, para o bebê que eu já tenho pintado, para o kit que já está pronto. Então, nós vamos preparar o material. Hoje vou ensinar a fazer a cor que eu decidi, que eu defini que o meu kit vai ter. Mas vou falar muito mais sobre isso, com mais detalhes, na Jornada Encantadora da Arte Reborn, que vai acontecer no dia 14 de abril. Então, a princípio, vamos fazer uma cor básica que eu decidi que para o meu bebê eu quero que ela seja um castanho médio. Que a maioria das pessoas tem uma sobrancelha num padrão castanho, um castanho médio, quem tem a pele mais clara, pele caucasiana, pele do brasileiro, as pessoas têm um tom de castanho mais ou menos semelhante. Então, para preparar essa cor, nós vamos usar um diluente líquido, seja qual for a técnica que nós usamos na pintura do bebê, as sobrancelhas são feitas sempre com o diluente líquido. Eu uso um diluente eco, sem cheiro. Na nossa jornada encantadora da Arte Reborn, nós vamos aprender mais detalhes sobre os diluentes para a sobrancelha e também para a pintura. Então, aqui nós vamos usar um pouquinho do diluente, não precisa ser muito, porque nós precisamos que essa tinta tenha uma textura mais espessa, não muito líquida. Durante o processo, ela vai evaporando, se tornando até um pouquinho mais grossa. Nós vamos usar as cores Carbon Black, nós vamos usar o Raw Amber. O Raw Amber é uma cor acastanhada, ela já é uma cor castanha. Dependendo da quantidade que você coloca, ela fica mais clara ou um pouquinho mais escura. Mas nós precisamos de um tom castanho. Para que ele fique um tom um pouquinho mais escuro, para dar um realismo maior na finalização da sobrancelha, a gente usa um pouquinho do Carbon Black. Essas são tintas Gênesis, são solúveis no diluente e solúveis nos vernizes da Gênesis. E vamos usar o Purple para quebrar um pouquinho essa cor e dar uma fixação maior nas cores da sobrancelha. Então, a partir daqui, nós vamos preparar o material para a pintura. Para fazer a mistura das tintas, eu uso sempre um pincel comum. Um pincel de fibra sintética, um pincel comum. Para fazer a pintura da sobrancelha, o pincel é específico. É um pincel fino, com cerdas finas. Esse aqui é um 10/0, que é o pincel que eu gosto. Algumas pessoas se adaptam perfeitamente aos pincéis mais comuns, mas para mim esse aqui funciona muito bem e é um dos pincéis mais indicados para fazer a sobrancelha. A manutenção do pincel é importante que ele esteja sempre bem cuidado, bem limpo, sem amassar as cerdas. Para isso a gente usa a capinha do pincel para manter ele sempre na qualidade que a gente precisa. Então, esse é o pincel que nós vamos usar para fazer a sobrancelha. É um 10/0, a marca dele é Ceramic. É um pincel um pouquinho mais caro, mas é um dos poucos pincéis que precisam ser específicos para fazer a sobrancelha. Algumas pessoas até se adaptam com pincéis comuns, mas esse é o mais indicado. Então, para preparar a tinta, nós já colocamos aqui um pouquinho do diluente. Eu vou colocar o Raw Amber numa quantidade em que a gente tem que ir detectando de acordo com a quantidade que a gente vai colocando, qual é a cor que a gente quer. Isso é um pouco do feeling de cada um tem o seu gosto, a sua preferência. Eu quero que o meu kit tenha uma sobrancelha castanha, um castanho médio. Então, para isso, vamos dissolver bem essa tinta. Ela tem umas bolinhas, umas partes mais duras que precisam ser bem diluídas, para que isso não se reflita na hora da pintura como um defeito. Então, a quantidade é meio que a gosto de cada um. Eu
Tô dando aqui um exemplo dessa cor para ver como ela vai funcionar no kit. Eu posso preparar só essa tonalidade? Posso, mas ela não vai ficar tão real quanto a cor que eu decidi, que eu quero. Vamos colocar um pouquinho do Carbon Black aqui para escurecer essa cor, para fechar um pouquinho mais esse castanho, porque aqui na louça branca ele parece escuro, mas na hora da pintura ele se revela um pouquinho mais claro. Então, é só após a secagem e a selagem é que a gente vê a tonalidade. Então, por isso, vamos deixar um pouquinho mais escuro aqui, para a gente testar no kit, para ver se é essa cor que a gente quer. Então, a princípio, coloquei um pouquinho do preto. E para que essa cor tenha uma clareza e uma fixação maior, a gente usa um pouquinho do purple. Algumas pessoas usam aqui o ultramarine, mas o purple para essa cor, ele é suficiente, ele ajuda a fechar, ele ajuda a dar essa textura e essa fixação que a gente quer. Então, a partir daqui, a tinta está pronta, a cor está pronta. Acessórios que a gente pode usar aqui. Não esquecer. O pincel específico. Eu uso a luva na mão esquerda porque eu gosto de riscar na luva para ver se está na espessura certa, se não tem muita tinta nas cerdas, se não está muito aguado, e até mesmo para ver a própria cor. Você também pode usar a tinta riscar na louça para você ver se está boa a cor, para você ver se é essa textura que você quer, essa espessura que você quer. À medida que a gente vai usando a tinta, o diluente vai evaporando, ela vai ficando um pouquinho mais espessa. E é isso que a gente quer, para que lá no final a gente consiga escurecer mais os traços.